Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Thaís e trouxe a minha amiga Régua para a gente continuar nossas aulas sobre medidas de comprimento. Vamos continuar com isso? Então nós vamos fazer a correção do exercício que ficou como tarefa de casa na página 127 e depois nós vamos completar a ficha das páginas 61 e 62. Então, o exercício é uma revisão do que a gente já tinha aprendido. Complete as frases a seguir. 1 metro é o mesmo que quantos centímetros? A gente já tinha falado aqui que 1 metro a divisão pode ser dividida em 100 partes e cada uma delas é 1 centímetro. 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Podemos dividir 1 metro em quantas partes de 10 centímetros? Lembram a atividade que vocês fizeram no começo com a fita que vocês construíram? Vocês dividiram em partes de 10 centímetros, cada centímetro é mais ou menos esse tamanho aqui, ó, metade da minha régua. E em 1 metro a gente conseguiu fazer 10 partes de 10 centímetros. Agora vamos completar as frases de acordo com o exemplo. Se 1 metro tem 100 centímetros, tá? Vamos ver aqui o que acontece se eu tenho 20 centímetros. Quanto falta para completar 1 metro? Se eu tenho 20 centímetros, ou seja, mais ou menos isso aqui, que é uma régua de 20 centímetros, e eu quero completar 1 metro, eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, de 20 para chegar em 100, faltam 80. 80 centímetros. E se eu tenho 80 centímetros para completar 1 metro, é a mesma coisa ao contrário, 20 centímetros. E se eu tenho 38 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Aí eu já não consigo fazer de cabeça, eu vou fazer a conta. 1 metro é a mesma coisa que 100 centímetros. Se eu tenho 38, quanto que falta para completar os 100 centímetros, tá? Veja, eu não posso subtrair aqui as unidades, porque eu tenho zero, nem as dezenas. Então, eu vou começar trocando uma centena por 10 dezenas. E depois vou trocar uma dessas dezenas por 10 unidades. 10 menos 8 é 2, 9 menos 3 é 6 e 0 centenas. Então, se eu tenho 38 centímetros para completar 1 metro, faltam 62 centímetros. E se eu tenho 60 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Aí dá para a gente fazer de cabeça. Se eu tenho 1 metro, tenho 60 centímetros e quero completar 1 metro. 1 metro tem 100 centímetros. 60 para chegar no 100, faltam 40. E 42 centímetros? Se eu tenho 42 centímetros, quanto falta para completar 1 metro? Eu também posso fazer uma subtração. Como 1 metro são 100 centímetros e eu tenho 42, eu faço uma subtração para saber quanto que falta, tá? Novamente eu tenho que fazer aqui trocas, trocar uma centena por 10 dezenas e depois trocar uma dezena por 10 unidades. 10 menos 2, 8 e 9 menos 4, 5, 0. Então, faltam 58 centímetros. No exercício 3, pede para vocês ligarem as unidades de medida mais adequadas para cada situação. Vamos ver lá, a espessura de um fio de cabelo. Qual é a unidade de medida que está mais perto da espessura de um fio de cabelo? O fio de cabelo é uma coisa bem pequena e bem fininha. Então a unidade que está mais perto é o milímetro. Eu vou ligar aqui, ó, na última palavra, o milímetro, que é a menor unidade. E a altura de um adulto?
A gente já fez aqui a altura de um adulto. A gente pode colocar em centímetros. A gente já registrou ali a minha altura, 158 centímetros, tá? E a ponta de um lápis? Esse exemplo eu já tinha dado para vocês. A ponta do lápis é pequeno como 1 milímetro. Então, a unidade de medida mais adequada é o milímetro. E a largura da carteira da sua escola? Esse aí é menor que um adulto. Você pode usar, por exemplo, uma régua de centímetros para medir a largura da sua carteira. Então, a medida mais adequada é o centímetro, tá? E o comprimento de um terreno? O comprimento de um terreno é bem grande. A gente precisa de unidades de medida maiores. A melhor unidade de medida para medir o comprimento de um terreno é o metro. E a altura de um bebê também. O bebê pode ser comparado com o tamanho da sua carteira. Ele é um pouco menor que a sua carteira. Então, ele pode ser medido em centímetros. Agora, nós vamos para a ficha da página 61, tá? Vamos resolver essa atividade. Número 1. Qual é o comprimento do lápis na figura? Veja que aqui foi colocada uma régua, tá? Eu aumentei aqui para vocês enxergarem direito, mas seria uma régua de 20 centímetros, do mesmo tamanho da minha, tá? Como que a gente faz para considerar a medida do lápis? Lembram que eu falei que quando você mede, você tem que alinhar com o zero? Aqui tá correto, alinhado com o zero. Então, basta a gente ver até onde o lápis foi. Ele tá exatamente, o final do lápis está exatamente na marca de 7 centímetros. Então, o comprimento do lápis na figura é 7 centímetros. E o segundo lápis? Será que esse segundo lápis, que está com a final dele marcando 14, mede 14 centímetros? Esse lápis aqui tem o dobro do comprimento daquele? Não. Quando a gente não alinha com o zero, tá? Essa parte toda aqui que a gente está considerando não é lápis. Então, a gente precisa fazer uma subtração. A ponta do lápis, em vez de estar no zero, está no 5. Então, eu tenho que ver a diferença entre o 5 e o 14 para saber o comprimento desse lápis, tá? Isso a gente pode usar, por exemplo, se a régua da gente estiver quebrada aqui no começo. Não impede de você de fazer a medição. Só que em vez de você só olhar o final do objeto e alinhar com o zero, você vai alinhar com outro número e calcular a diferença entre as duas marcas. Então, aqui é 14 menos 5. 14 menos 5 é 9. Então, o comprimento do lápis é exatamente de 9 centímetros. Agora, você pode explicar aqui no segundo item aqui do 2, como que você fez para determinar essa medida, tá? Você pode explicar, como eu falei, que você faz uma subtração, você pode escrever que a medida do lápis é igual à diferença entre a marca que está no começo e a marca que está no fim. Escreva aqui com suas palavras como que isso foi calculado. Agora vamos para o exercício 3. Na figura abaixo temos um lápis de cor e uma caneta. Agora a gente vai usar o que a gente aprendeu sobre medidas. Qual dos dois é maior? Se você for olhar onde está a ponta da direita de cada um, esse aqui está no 7 e esse está no 10. Será que isso garante que a caneta é maior que o lápis? Será que o lápis é maior que a caneta? Veja que a parte de trás da caneta não está começando a medida no zero. Então, a gente precisa lembrar como que a gente resolve esse problema, tá? Olhando visualmente, qual você acharia que é maior?
Eu deixaria para responder essa pergunta depois, porque se eu responder agora eu posso errar. Vamos para o item B. Qual é o comprimento do lápis de cor? Vamos conferir. O lápis de cor está com o começo no 0 e a ponta dele está no 7. Isso me garante que ele mede 7 centímetros. Então, eu deixei o A aqui esperando, eu vou para o B. Mede 7 centímetros, tá? Qual é a diferença entre o comprimento do lápis de cor e o da caneta? Será que a diferença é 10 menos 7, 3? Eu acho que não. Para responder essa pergunta, eu quero ver qual é o comprimento da caneta. A caneta, ela está começando exatamente no número 2, indo até o número 10. Para saber o comprimento dela, eu vou fazer aqui. 10 menos 2 igual a 8. Então, eu sei que a caneta mede 8 centímetros. Vejam, agora eu já posso até responder qual dos dois é o maior. O maior realmente é a caneta, tá? A caneta com 8 centímetros. Então, a caneta tem 8 centímetros e o lápis tem 7 centímetros. Agora sim eu posso calcular a diferença. Qual a diferença entre o comprimento do lápis de cor e o da caneta? 8 menos 7, a diferença é 1 centímetro. Não parecia que era mais? Quando eu olhei a primeira vez, eu achei que os dois tinham o mesmo comprimento, sem medir. Depois, a gente fez a conta e descobriu que a caneta, na verdade, era um pouco maior. E a diferença entre os dois, que aqui parece 3 centímetros, na verdade, só é 1 centímetro. Por isso que é importante a gente prestar bastante atenção na hora de fazer a medição com uma régua, com uma fita métrica, com uma trena, sempre cuidando para que o começo do que a gente está medindo esteja alinhado com o 0, tá? Mas se isso não puder ser feito, não acontecer, a gente pode usar a diferença, colocando em outro ponto. Tá. Como tarefa de casa, vocês vão resolver o exercício 4 da página 62, da ficha da página 62. É esse exercício aqui. Com o auxílio de uma régua, trace linhas com as seguintes medidas. A gente já fez aqui, já traçou linhas de alguns comprimentos e agora vocês vão ter que traçar com esses comprimentos indicados aqui. Não esqueçam de ser bem precisos, alinhar a medida, o começo com o 0 e depois marcar bem certinho o final e traçar a linha bem reta. Vocês vão precisar de uma régua para resolver essa tarefa, ok? Então, a gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos!